Olá, vamos falar um pouco sobre análise combinatória. Então, o que é análise combinatória? A análise combinatória visa desenvolver métodos que permitem contar o número de elementos de um conjunto, sendo esses elementos agrupamentos formados sob certas condições. Então, nós temos que ver, quando um conjunto ele tem poucos elementos, nós podemos fazer uma análise combinatória mais simples. Mas quando são muitos elementos, nós não conseguimos fazer com muita facilidade. Por exemplo, A é um conjunto de dois algarismos distintos, formado a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Então, A é o conjunto que nós vamos fazer a nossa análise combinatória. Então, nós temos que no conjunto, a partir desses 3 dígitos, nós vamos fazer. Só que nós temos que observar que aqui está falando que é distintos. Tá? Então, 1 e 2. Aqui o conjunto pede que é 2 algarismos distintos. 1 e 2 são distintos. Então, nós temos que 1 e 3 também é distinto. Aí nós temos que 2 e 1 também é distinto. 2 e 3 também é distinto. Então nós temos também aqui que 3 e 1 também nós podemos usar, e 3 e 2. Então, as possibilidades que nós podemos usar a partir desses 3 dígitos é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com essa análise, nós temos 6 possibilidades distintas de fazer com esses 3 algarismos um conjunto de 2 e 2 algarismos com esses 3 números. Continuando com mais alguns exemplos de análise combinatória, então nós vamos ver aqui o segundo exemplo. Então nós temos que B é um conjunto das sequências de letras que se obtém mudando a ordem da letra da palavra areia. Então, nós vamos ver em quantas letras, em quantas análises nós podemos fazer esse conjunto. Então, Ari. Então, primeira coisa, Ari. Uma. Aí nós temos A e R. Nós podemos fazer I, A, R. Podemos também colocar I, R, A. Nós podemos colocar também R, A, I. E podemos também colocar R, I, A. Então, nós podemos observar aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos também 6 possibilidades de letras com a palavra Ari modificando, que nós conseguimos montar uma análise combinatória. Agora, observando aqui esse exemplo, como nós falamos anteriormente, então o conjunto dele de números de 3 algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós vamos observar que a partir daí já vai ficar difícil para a gente fazer essa análise combinatória. Então, nós temos aqui que o conjunto dele é igual. Então, como fala assim, que é um conjunto de 3 algarismos distintos, Então, nós temos que montar todas essas análises, todas essas combinações. Então, 1, 2 e 3. Então, nós temos 3 algarismos distintos. É uma das possibilidades. Nós temos 1, 2 e 4. É outra possibilidade. Aí nós temos 1, 2 e 5. Mais uma possibilidade. Nós temos também 1, 2 e 6. Se a
for, nós vamos passar a noite aqui contando. Então nós temos 1, nós podemos chegar, né, também até o final. 7, 8, 7, 6, também é 1. 8, 7 e 5, também é outra análise. Mas como nós vamos ver logo em seguida, essa análise fica difícil para a gente fazer ela assim um por um. Mas nós vamos chegar a um total dessa análise, né, no final de 336 combinações. Tá? Então, nós vamos deixar que na frente nós vamos passar para esse assunto para que a gente consiga desenvolver essa análise combinatória mais fácil. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso assunto. Nós vamos falar agora sobre o princípio fundamental da contagem ou princípio da multiplicação. Então, o que é o princípio fundamental da contagem? É um princípio combinatório que indica de quantas formas se pode escolher um elemento de cada um de n conjuntos finitos. Se o primeiro conjunto tem k de um elemento, o segundo também tem k de 2 elementos e assim sucessivamente. Como nós vimos anteriormente na análise combinatória, né, então o que nós achamos difícil, né, quando tínhamos vários dígitos para encontrar o valor da análise combinatória, nós colocamos o mesmo exemplo, que assim como o princípio fundamental da contagem vai se tornar mais fácil. Então, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8? Então, nós temos que encontrar 3 algarismos distintos. Então, nós temos o primeiro algarismo, o segundo e o terceiro. Então, aqui no princípio da contagem, no princípio fundamental da contagem, nós temos a centena, a dezena, vou colocar aqui, né, só para a gente, né, especificar aqui bem, ficar mais simples. Então, quantas maneiras nós podemos usar isso aqui? Então, para a centena, nós temos quantas possibilidades? Nós temos até 8 possibilidades para a centena. Para a dezena, então, nós vamos pegar aqui e vamos diminuir 1. Então, nós temos 7 possibilidades para a dezena. Possibilidades. E para a unidade, né? Para a unidade, nós temos, né, diminuindo aqui, nós temos 6 possibilidades. Então, como é o princípio fundamental da contagem, ou o princípio fundamental da multiplicação, é só multiplicar esses valores. 8 vezes 7, 56, vezes 6, 336 possibilidades que nós temos de encontrar 3 algarismos distintos quando temos esses algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos falar agora um pouco sobre permutação simples e fatorial de um número. Então, permutação é o sinônimo de troca. Nos problemas de contagem, devemos associar a permutação com uma noção de misturar. Fatorial. Fatorial é o valor obtido com P de n e também chamado de fatorial do número natural n. Então, nós temos n fatorial. Então, nós vamos ver algum exemplo de fatorial. Então, P de 5 é fatorial de 5, que nós vamos resolver 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós temos que 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60.
60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, então nós temos que o fatorial é 120. Então nós temos aqui, outro exemplo, o fatorial 3. Então, é 3 vezes 2 vezes 1. Seguindo a mesma coisa do exemplo anterior, 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Então nós temos que o fatorial de 3 é 6.